Tiagão, você por aqui, às 7? Ué, família, fazer o quê? Primeiramente, é claro, bom dia, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. A FIFA me foi inventar esse campeonato aí, né? Vasco parado, galera tirou umas férias aí, complicado gravar 3 vídeos por dia. Mas ontem, né, no nosso vídeo da noite, falei sobre o novo reforço do Vasco, Thiago Mendes, e aí terminei ali, postei, começou a pipocar algumas resenhas, como por exemplo, Felipe Coutinho vai para rolo, vai jogar Vitória Cup. Surgiu também renovação de Léo Jardim, planejamento de carreira do menino Ryan, sondagens do melhor lateral direito do Brasil. Além disso, mais detalhes sobre a contratação do Thiago Mendes. Vai chegar quando? Vai se apresentar? O Vasco que venceu aí alguns clubes. E olha, segundo o jornalista André Hernan, 2 personagens foram fundamentais para o Thiago, meu xará, acertar com o nosso Vascão. Por esse motivo, o Thiagão está aqui às 7. Tamo junto, família? Bom dia. Como eu disse, tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Eu sei que muita gente não gosta, reclama, Thiago, não sei o que, fala do Vasco, que Copa do Mundo o quê? Mas, família, eu tô preocupado, tá? Eu tenho que confessar que eu tô, vocês sabem, eu tô sentindo uma coisa estranha, eu preciso da ajuda de vocês. Daqui a pouco, né, logo mais, tem Al Hilal contra Fluminense. E eu espero assim estar muito errado, cara, porque quando eu seco, dá errado. Então, como eu tô sentindo isso, de repente, né, o Al Hilal vai fazer uma graça, como fez aí há alguns anos, né, e eliminou o Flamengo no Mundial lá. Então, assim, família, secação total, tá? Me ajuda. Vamos nessa corrente. Ah, que eu quero, não sei o que, Thiago Tomás, não sei o que, tem que secar ninguém. Tem que sim. Tem que sim já secar a gente aí. Eu sei que num passado muito distante, mas lembra? Vasco e Real Madrid já secaram a gente, então a gente tem que secar isso. Porque outro dia eu tava na academia, família, né, malhando lá, pá, cuidando da saúde, né, fortalecendo aqui o coração pro restante da temporada do nosso Vascão. Eu tô vendo ali uma senhora, né, só rola esse papo lá, né, flamenguista, tricolor e tal. Não, pô, mas o Rio, né, a galera do Rio tem que torcer pro Fluminense, porque, pô, é o Rio, tá representando, pai, eu só ouvindo assim e tal. Aí alguém puxou, mas o vascaíno não vai torcer, não. Aí ela, não, eu conheço um vascaíno, né, que tá torcendo pro Fluminense. Eu olhei pra ela, eu falei, esse é da Shopee. Esse vascaíno é da Shopee. Ele não é puro sangue, ele é da Shopee. Ele não é vascaíno na essência, sabe? Porque nenhum vascaíno em sã consciência pode torcer para o Fluminense ou para qualquer outro time do Rio. Isso não tem cabimento nenhum. Ah, não, ele é muito vascaíno. Não, nem conheço. Não existe isso. E eu vou te mostrar o motivo. Olha só. HS Mundial agora do formato que tá, que o brasileiro ia lá, jogava a semifinal, aí depois jogava a final. Já é espetacular. Tu ganhar uma Copa do Mundo disputando 7 jogos. 7. Cara, é interplanetário. É interplanetário. Não tem nada que se compare. Se o Fluminense ou o Palmeiras ganhar, esses 2 clubes eles vão ser inzoáveis pra sempre. Não adianta vir Série C, Série C. Igual um debilóide. Acabou, irmão. Acabou o argumento da zoação. Acabou. Isso vale pro Fluminense, isso vale pro Palmeiras. Se algum brasileiro ganhar essa Copa do Mundo de clubes, esse clube será inzoável. Ele vai ganhar o maior título da história do futebol mundial. Então é isso. Juntos, em uma só corrente. Não preciso falar mais nada, porque quando eu falo, dá merda. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o nosso Vascão, tá na tela uma informação do canal Atenção Vascaínos sobre Felipe Coutinho. Pode jogar. Mesmo ainda sem novo contrato com o Vasco, o meia Felipe Coutinho está liberado pelo Aston Villa da Inglaterra para atuar no amistoso deste sábado contra o Montevideo Wanderers em Natal. A viagem dele para o jogo depende apenas da comissão técnica. Sobre a renovação, já está tudo bem acertado entre Vasco e Felipe Coutinho. O anúncio deve sair nos próximos dias. Daí,
uma excelente notícia, né? Só para pontuar aqui, família, o Cruzeiro, né, perdeu um amistoso ontem, né, na Vitória Cup por 1-0 para o Defensa e Justiça. Então, assim, um jogo importante, né? Até visando o nosso adversário, deixa eu conferir aqui, se o celular me permitir, que ele, né, dá um chilique aqui de vez em quando. Del Valle. O Del Valle é um time que vem atuando, né, que acabou não parando. Então aqui, ó, eu comentei isso com vocês, né? Jogou no dia 22, jogou no dia 29, joga amanhã, né? Joga amanhã contra o Barcelona de Guayaquil, depois no dia 11 encara o Macará, e aí depois é a partida contra o Vasco. Então o Del Valle, nosso adversário aí nos playoffs da Sul-Americana, não parou. Então um jogo importante, um amistoso, claro, né, para o Vasco voltar aí, jogar uma partida, e depois, claro, encarar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro com Felipe Coutinho. Espero. Já é muito importante contar com ele nesse jogo, nesse amistoso. Não entendo assim porquê, né? A comissão técnica, sei lá, poderia barrar alguma coisa nesse sentido. Acho que não. Acho que ele vai jogar e é importante, né? Principalmente visando aí essas decisões que a gente tem pela frente, ter o time bem entrosado, né? Bem azeitado para o Vasco mandar bem nessas decisões aí contra Botafogo e, claro, contra o Del Valle. Família, a gente tem que classificar aí para as oitavas da Copa Sul-Americana. E esse cidadão aqui, né, que vai jogar agora com a camisa 10, atuando, performando da maneira que jogou ali contra o São Paulo, tem tudo para ajudar demais. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco agora sobre o Ryan, informação também do canal Atenção Vascaíno, está aí, ó. Vasco e staff de Ryan vão se reunir para planejar futuro do jogador. Valorizado. Na semana que vem, deve acontecer uma reunião importante entre a diretoria do Vasco e o staff do atacante Ryan. A ideia é fazer um planejamento para o jovem de 18 anos, que tem contrato com o clube até o final de 2026. A diretoria está fechada com o pedido do técnico Fernando Diniz em não negociar o jogador ainda nessa janela. Não será qualquer proposta que será aceita nesse momento, mas caso aconteça algo que seja bom para todas as partes, será avaliado. O treinador acredita que Ryan ficará ainda mais valorizado após essa temporada e até a disputa do Mundial Sub-20 em setembro no Chile, que, desculpa, eu vou secar demais a seleção brasileira. Então tá aí, né, família? Poxa, como a nossa realidade, né, a realidade do Ryan mudou com a chegada do Diniz. Digo a nossa também porque hoje a gente tem uma outra visão, uma outra opinião em relação ao Ryan, né? Eu mesmo já falei aqui que algumas vezes eu sou bipolar em relação ao Ryan, eu gosto, eu não gosto, eu acho que vai, eu acho que não vai, vende, não vende, e hoje não tem esse papo, né? O Ryan te conquistou, me conquistou. Eu tô apaixonado pelo Ryan depois da chegada do Fernando Diniz e repito, e entendo que a maioria concorda comigo. Nas últimas partidas, o Ryan foi o melhor jogador do Vasco no comando de ataque, né? Tá jogando muita bola, e realmente quando você olha para o elenco, e a gente não sabe se de fato o Vasco vai conseguir, né, contratar os jogadores ali de lado, os atacantes, perder o Ryan seria assim trágico. Então espero que ele possa ficar, mas está aqui, né, família? No planejamento de carreira do Ryan, também entra ali a vontade do atleta, do staff. Mais um jornalista bem conceituado aí da Europa disse que já tinha ali alguns times tentando convencer, né, o Ryan a não renovar o contrato para assinar, né, com algum time, coisa que aconteceu, né, com um atacante aí que o Vasco tentou algum tempo atrás, que era do Milionários, né, lá da Colômbia, acho que acabou acertando com o Porto, mas pela gratidão que ele tem ao Vasco, renovou o contrato até o final de 2026. Entendo que essa renovação também passa justamente por isso, né? Um jogador como o Ryan, com o potencial que ele tem, né? A gente tem a ideia de renovar por mais tempo, mas isso, né, seria mais caro aí para negociar o Ryan com qualquer outro clube europeu. Então, eu acho que tudo está alinhado para o Ryan sair o mais rápido possível. Mas vamos aguardar, né? Eu, como torcedor, fico aqui torcendo muito para que o Ryan possa ficar, mas pintando uma boa proposta, dificilmente, né, o Vasco vai conseguir segurar esse atleta, a família vascaína. Seguindo aqui para a gente falar, finalmente, essa novela acabou, hein? Essa durou, hein, família? Essa foi muito tempo. Vamos lá, ó. Léo Jardim fica no Gigante. O goleiro Léo Jardim está de contrato renovado com o Vasco da Gama por mais 4 anos, até 2029.
Com a renovação, Léo Jardim entra para o top 5 de salários do elenco vascaíno, se consolidando como um dos goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Tá aí, merecido, tá, família? Merecido. Eu sei que, né, teve toda essa confusão aí, né, em relação ao staff jogando lá em cima. Isso não é um absurdo total, né? 1 milhão, 1,5 milhão e tudo mais. Chegou até a falar de 2 milhões, pelo amor de Deus, o que é isso? Não é goleiro para isso, mas é um excelente goleiro, né? E nessa novela, que a gente já falou aqui do Léo Jardim, então eu já utilizei todos os argumentos. Então, quem tá chegando aqui agora, porque juro, a gente já falou tanto disso, né? Eu sei que houve ali uma confusão, mas entendo que a permanência do Léo Jardim é fundamental. Fundamental, é um bom goleiro, é um pilar do Vasco, é um dos jogadores que mais entregam nesse momento, então isso é um processo. Falo isso aqui o tempo todo, né, família? A gente quer um time vitorioso, um time competitivo, um time confiante, passa por você conseguir segurar as peças que têm um certo destaque, que conseguem te ajudar, e não dá para negar que Léo Jardim é fundamental. Foi fundamental 23, 24 e esse ano também, inclusive já ajudando a gente a passar aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então merecido aqui esse salário, porque eu acho o Léo Jardim, né, um dos melhores goleiros do Brasil, família. Então Jardim fica no nosso Vascão até 2029, ter a sua opinião. Vamos destacar aqui também essa informação que me preocupa, tá? Pelo amor, não dá para sair agora não, que é isso. Informação do Joel Silva, vamos lá, ó. Staff de PH confirma sondagens do exterior pelo jogador. PH recebeu sondagens do exterior, segundo seu staff, que disse não ter tido propostas. Joel Silva, jornalista do canal Colina em Foco, não conseguiu apurar quais eram os times, mas sim as ligas MLS e Campeonato Português. Fernando Diniz chegou a pedir para Admar Lopes não vender ninguém, se possível, manter todos os titulares. Família, não dá para pensar em perder o PH. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, mas hoje, eu gosto sempre de fazer esse ranking, né? Top 3 do Vasco hoje, jogando bola. Fala comigo. É difícil, hein? É difícil fazer um top 3. Nuno, Ryan, Verrete pelos gols, PH, Jardim. É difícil. É difícil. Complicado, mas o PH tá no meu top 3. O PH tá no meu top 3. É um cara que tem uma regularidade, manda bem na parte defensiva. Por vários momentos que o Vasco teve ali uma dificuldade, né? Ele tava conseguindo entregar alguma coisa pela condição física, pela vontade. Então, esse ano, o PH tá no meu top 3. Acho ele um dos melhores jogadores do Vasco, sem sombra de dúvidas. Então você olha assim, poxa, uma negociação, pinta uma boa proposta, tal, leva o PH. Quem joga? Quem entra? Pumita? Então assim, quero nem pensar nisso, né? Espero que fique só na sondagem mesmo, e se for para sair, cara, só no ano que vem, para dar tempo aí para planejar, porque perdeu o PH esse ano. Eu sei que pode ter um ou outro vascaíno que vai falar assim, tu tá exagerando, tá Nutella. Tem quantos anos, Thiagão? 33, né? Não parece ser mais jovem, né? Mas, né, a galera que viu aí bons laterais, tudo mais, beleza? Pá, e falar do PH que tem sim uma dificuldade técnica na tomada de decisão, não cruza bem, mas família, poxa, a gente não tá falando do passado, a gente tá falando do presente. E nesse momento é difícil no futebol brasileiro mesmo você destacar grandes laterais, sabe? Então, mesmo com as dificuldades que o PH tem, o cara consegue se destacar, cara. Ele é um dos melhores do futebol brasileiro hoje, pela força que ele tem, pela chegada que ele tem, ajuda demais. Então, não, acho que o PH é um dos melhores jogadores do Vasco, não dá nem para pensar em perder esse atleta, família. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente destacar aqui algumas informações sobre o Thiago Mendes. Vamos lá, ó. Primeiro aqui com o Vene Casagrande. O contrato de Thiago Mendes com o Vasco será de 2 anos e meio. O volante tem boas passagens pela Europa, Lyon e Lille, e se destacou no futebol brasileiro pelo São Paulo. Que é uma opinião dele, ó. Versátil, Thiago Mendes tem tudo para ser titular absoluto no time de Fernando Diniz. Tecnicamente, ele será o melhor jogador da posição no elenco vascaíno, além de ter uma experiência europeia que ajuda demais ao time. Considero um bom reforço para o Cruz Maltino.
basicamente a gente já trocou uma ideia sobre isso e eu concordo com ele, tá? Bem fisicamente, já disse isso aqui algumas vezes, chega para ser titular. No lugar de quem, Thiagão? A minha visão, num primeiro momento, no lugar do Hugo Moura, perdão, no lugar do Tietê. Só que no nosso vídeo de ontem à noite, a gente trouxe aqui, né, o canal Future, sei lá como é que fala, e ele, né, faz uma análise bacana demais, mano, né, ele falando que o Thiago foi, né, um cara que foi se adaptando por onde passou, a galera enxergando que ele poderia dar um primeiro volante pela saída de bola, pelo passe longo, então por muitas vezes na carreira jogou nessa função de primeiro volante, e lá ele até comenta que ele já teve, né, jogos de jogar como zagueiro pelo lado direito, mas não, família, aqui no Vasco eu enxergo ele como um segundo volante, joga Hugo e Thiago. E aí se você quiser um time mais ofensivo, sem jogar, né, com esse pitbull, com esse jogador de mais marcação, né, o Thiago Mendes e o Tietê. Mas eu prefiro, né, a cabeça de área com Hugo Moura e Thiago Mendes. Mas aqui é uma visão inicial, né? Vamos ver como o cara chega, adaptação e tudo mais. Espero que ele possa nos ajudar. Agora destacando aqui uma informação do André Hernan. Olha só. Vasco superou concorrência de Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense por Thiago Mendes. O técnico Fernando Diniz e o presidente Pedrinho foram fundamentais na contratação do volante de 33 anos. O São Paulo tentou o retorno do jogador nos últimos meses, mas não avançou por questões financeiras. Cara, vale a gente destacar aqui essa informação aqui do André Hernan, porque é aquilo, claro, né, que fica no nível de atuação, na performance do Thiago Mendes. Se jogar muito, né, claro que a gente vai falar, pô, aí, tá vendo? Pedrinho, se matar a planta, vai cair na conta, principalmente, né, do Pedrinho. Mas a gente vê, a galera que fala mal, mas a gente vê muitas críticas em relação à gestão e tudo mais. Já disse aqui que não tá o mundo das maravilhas, né, e também é complicado por tudo que o Vasco vem passando aí nos últimos anos, virou SAF, aumentou a dívida, e de fato é complicado. Eu sempre cito aqui o cenário do futebol brasileiro para vocês, né? Falei aqui sobre o São Paulo ontem, né, que está com dificuldade de contratar, aumentou a dívida. A gente está vendo a situação do Atlético Mineiro, que é uma SAF de torcedores do Atlético e de gente com muito papel colorido. Aumentaram a dívida também do clube. Então, cara, futebol não é fácil, não é nada fácil. Então eu acho que o Thiago Mendes, né, conseguindo ajudar, entregar, eu espero que os chiliquentos, ali o Pedrinho, porque se o Diniz está no Vasco hoje, e o Vasco tem um grande treinador, você pode ter certeza que o Pedrinho foi fundamental nessa resenha aí. Porque ele teve proposta do Santos, ele não quis acertar com o Santos. Segundo ele, na coletiva, teve propostas também de fora, não quis apostar no projeto por causa do Pedrinho e também do Felipe, né, que sempre elogiaram bastante o trabalho do Fernando Diniz. Eu também disse isso aqui, o Fernando Diniz vai acabar ajudando, né, em alguns nomes. Então tá aqui, segundo o André Hernan, Pedrinho e Fernando Diniz foram fundamentais para o jogador acertar com o nosso Vascão. E aí finalizo com mais uma informação do Vene Casagrande. Novo reforço do Vasco, Thiago Mendes, chega ao Rio no sábado para se apresentar e assinar contrato válido por 2 anos e meio. Tá aí, família. Se eu não me engano, a última partida do Thiago Mendes, poxa, eu conferi isso, eu posso botar até aqui na edição se eu estiver errado, mas eu acho que foi dia 25 de maio. Mas assim, claro que a gente espera que o Thiago Mendes, já que ele já tinha, né, na cabeça retornar para o futebol brasileiro, né, tá em preparação aí com o personal particular, né, para aprimorar a forma física. Claro que não é a mesma coisa, mas, né, já tá ali meio caminho andado, né, podemos dizer assim. Agora, se o cara no período de férias, pá, aí vai demorar mais um pouco, vai demorar, né, porque é complicado, família vascaína. Mas eu gostei da contratação, vamos torcer para que o Thiago Mendes possa aumentar o nível do nosso Vascão. Fui!